lugar, dizer que é um prazer estar aqui e aceitar este convite para falar de demências. Eu já percebi que o filme que vai ser exibido a seguir, que estão desde já convidados para também assistir, O Poder da Música, de Richie Adams, acaba por pegar no Alzheimer. As demências são mais do que isso, mas acaba por ser também uma das doenças que mais se vai falando e que tem um estigma social bastante forte. A Ana poupou-me aqui o trabalho, que eu tinha aqui a apresentação dos convidados bastante detalhada, e acho que vamos passar à frente disto para podermos entrar realmente na conversa. Mas eu estava a ler aqui no currículo da Teresa Maia, que no final diz que gosta de boas histórias, de bons filmes e sobretudo de boas conversas. E pegando nesta deixa, começo logo por perguntar se gostou deste filme e de uma perspectiva também mais científica, o que é que achou da forma como as personagens e a doença está aqui retratada? É verosímil? Está próximo do que realmente acontece? Boa noite. Bem, eu, antes de responder à sua pergunta, quero desde já também cumprimentar a Ana pela organização deste festival. Acho que é muito importante que este festival se realize, é muito importante que estes temas sejam falados, sejam abordados por toda a gente, não é? E o tema desta noite, o tema das demências, é um tema que eu acho que no fundo é muito comum, toca-nos de alguma forma a todos, e portanto é um tema que acho que é muito próximo a toda a gente e que nos faz pensar muito, não é? De uma forma próxima, às vezes inquietante, pensamos nisso de muitas formas. Em relação àquilo que me perguntou, penso que sim, quer dizer, acho que o filme aborda, dentro do que é expectável num filme, aborda de uma forma muito adequada aquilo que é um quadro demencial nas suas várias fases, não é? Por um lado, a mãe da personagem principal e depois a cantora de que o filme fala. Mas eu penso que o filme, é claro que é importante o abordar as coisas de um ponto de vista que seja cientificamente adequado, para que seja verosímil, mas eu penso que a grande mais-valia do filme é, na verdade, o falar sobre aquilo que é a relação entre as pessoas, aquilo que se passa com quem cuida, aquilo que se passa com quem está doente, não é? E é acima de tudo disso que eu penso que o filme fala. Pelo menos aquilo que me tocou particularmente foi isso, não é? Acho que é um filme que traz esperança, o que é outra coisa que acho que é muito importante, e é um filme que pode ser visto de muitos pontos de vista. É muito interessante pensar que vocês, não sei se todas as pessoas que aqui estão já viram todos o filme ou se vão ver o filme pela primeira vez. Nós já vimos todos o filme, mas o filme, ao longo de todo o filme, há uma borboleta que vai aparecendo em vários momentos, não é? Vai aparecendo nos sonhos, vai aparecendo na vida real, como se fosse de alguma forma algo que liga aquelas várias pessoas. E aquilo que me ocorreu há bocado quando estávamos aqui a falar é como se essa borboleta continuasse por aqui, não é? Ou seja, há algo que leva a que as pessoas, quando se debruçam sobre um determinado tema, ou porque as toca particularmente em termos afetivos, ou porque tratam pessoas que têm esse tipo de problemas, ou porque fazem um filme sobre isto, ou porque vêm assistir a uma sessão como estas, não é? Algo que as toca e que as faz pensar nas coisas de uma outra forma. E acho que o filme fala muito sobre isso, não é? A forma como todos nós podemos de alguma forma transformar aquilo que sentimos e aquilo que se passa connosco em algo que fazemos também na relação com os outros, melhorando aquilo que é a compreensão ou o tratamento das pessoas. Passando aqui a palavra, reconheceu aquela personagem, encontrou traços que identificasse com outras pessoas que sofrem da mesma demência? Muito boa noite a todos e muito obrigada, Ana Pinto Coelho, pelo convite. É com muito gosto que aqui estou. É curioso fazer essa pergunta, porque foi um dos aspectos que mais me comoveu no filme. É o facto de, apesar do filme se passar em New Orleans, não é, nos Estados Unidos, nós podemos achar que é um mundo muito distante, mas a verdade é que, quando falamos em demência, há muitos aspectos que são universais. E a doutora Teresa Maia estava agora aqui a falar
no facto do filme se debruçar muito sobre as relações entre as pessoas, e a verdade é que aquilo que nós sabemos é que se calhar a maior estratégia para lidar com a demência é exatamente através da relação, não é? A nossa grande arma, a nossa grande ferramenta terapêutica é de facto a relação. E é muito interessante ver isso, e uma das razões pelas quais o filme me comoveu é exatamente observar num filme aquilo que tantas vezes observo na realidade, designadamente a determinada altura, já numa fase mais tardia do filme e portanto também da evolução da doença da dita cantora, o facto dela se agarrar a alguns objetos significativos. Convido-os a ter isto em mente quando estiverem a ver o filme. E é muito bonito, porque realmente aquilo que nós sabemos e conhecemos sobre a doença é que no final é como se as pessoas concentrassem a sua vida em 3 ou 4 aspectos absolutamente cruciais. E muitas vezes o nosso problema é não conhecermos o porquê desse vínculo com esses objetos. Mas são esses objetos que agarram a pessoa a um determinado sentido, não é? E que a agarram à vida. E o filme leva as coisas até ao fim e faz-nos entender a razão de ser desses objetos tão significativos. E ao mesmo tempo é um apelo para nós que não temos demência, é exatamente corrermos atrás desses objetos, perceber melhor a pessoa para a poder ajudar, porque muitas vezes é exatamente através deste passado, dos objetos, determinados episódios de vida, que nós nos continuamos a relacionar com as pessoas com demência. Também sentiu esta autenticidade de estas personagens, acreditarmos que elas existem mesmo? Sim, eu começo por agradecer o convite para aqui estar e desejar boa noite a todos os que aqui estão presentes e os que nos ouvem pelos canais de difusão desta conversa. Para dizer que sim, e não só no que diz respeito à personagem da pessoa que está doente, mas também dos seus cuidadores. E é muito interessante percebermos que a personagem principal, que é um neurocientista que dedicou, pelo que se presume, a sua atividade e a sua vida ao estudo destas perturbações, é confrontado com uma situação real e é a sua própria mãe que apresenta um quadro. E, portanto, apesar de ser uma pessoa que terá um conhecimento científico e mais rigoroso sobre a evolução da doença, as emoções e a forma como ele se relaciona com a pessoa doente, a sua mãe, é também, e também, no fundo, aquilo que já aqui disseram, não é? Esta importância das relações e do peso que elas podem ter para contribuir para que a evolução da doença não seja tão negativa como seria expectável. Para dizer também que há aqui outra dimensão importante para além desta dimensão das relações, que tem a ver com a música, não é? E o título do filme é mesmo esse. E a música como fonte de ligação a emoções básicas, não é? E é curioso ver que, para além da fixação com os objetos, que se reportam a memórias significativas, há esta ligação importante à música. E essas memórias das letras, do tom, bom, não sou especialista em música, mas essas memórias que a protagonista mantém têm precisamente a ver com isso, não é? Com esta ligação a emoções básicas que a música também traz para a sua vida. Este filme coloca-nos aqui também uma série de outras questões relacionadas com o cuidado às pessoas com demência. Por exemplo, há uma questão que surge que é muito, muito importante e significativa, que tem a ver com a decisão de institucionalizar um doente, que é um momento crítico também na história, isto sem estragar depois o que é que vai acontecer a seguir, mas é um momento importante também e que nos pode ajudar a refletir sobre esta dimensão, não é? Até quando é que é possível manter uma pessoa no seu contexto? Temos também uma situação em que o contexto não é propriamente o adequado do ponto de vista dos cuidados e da vigilância que um doente, já numa fase tardia da evolução da doença, necessita, e portanto esta componente também, não é? Uma decisão difícil de institucionalizar um doente com um quadro demencial já mais agravado. E ficaria com estes aspectos, sim. Sim, só dizer que a ideia aqui, claro que não é estragar o filme que aí vem, é ao contrário, é precisamente ao contrário, é através da nossa conversa chamarmos a atenção para alguns pormenores em que se possa abrir os olhos de uma forma diferente e reparar neles que eventualmente que sem a conversa passariam ao lado, ou não sabemos, mas é arriscado, mas esperemos que resulte.
Mas voltando à Ok. música, que a música é de facto aqui um ponto essencial e é um ponto de grande esperança aqui no meio desta doença. Eu tenho curiosidade em saber se até que ponto é que isto está estudado, em que realmente já se verificaram casos em que a música foi uma ajuda preciosa, também pela sua abstração, que é diferente. Claro. No próprio filme, a certa altura, a personagem principal telefona a um colega e pergunta-lhe exatamente isso. E essa pessoa existe. Portanto, essa pessoa que ele contactou. Ou seja, o filme tem outro aspecto também interessante, é que ele é baseado num romance que foi escrito por uma pessoa que tem muito a ver com a própria personagem principal. Ou seja, o autor que escreveu o filme, Nicolas Bazin, é ele próprio um cientista que trabalha num instituto em New Orleans, não propriamente apenas ligado à demência, mas ligado à área da desnascência de uma forma geral, na oftalmologia e por aí fora. E ele próprio teve uma mãe com demência e ele próprio teve uma situação semelhante à que acontece no filme, sem querer estragar muito a história. Portanto, o que acontece é que, à semelhança do filme, quando ele está fora, a mãe dele morre. Pronto. E portanto, na sequência de tudo isso, esse homem, que também ele próprio gosta muito de música, que tem uma produção de vinhos, tem uma série de outras coisas interessantes, resolve escrever este livro, não é? E depois pede ao Adam Richman para realizar o filme. Eu penso que tudo isto faz com que o filme tenha este realismo que estamos aqui a falar. Estamos a falar de pessoas, todas elas conheceram bem a doença, não é? E conheceram bem a doença e novamente, aquilo que há bocadinho estava a falar, o papel de cuidadores. O próprio Joaquim de Almeida, pelos vistos, ele disse numa entrevista, não sabia, quando também teve uma mãe com Alzheimer, assim como a intérprete que faz portanto, a intérprete principal, também, a mãe dela também teve Alzheimer. E, portanto, penso que há aqui uma série de aspectos muito subtis no filme, que têm a ver com a sensibilidade com que os papéis são interpretados, que terão provavelmente a ver com isso. Em relação à pergunta que me colocou, aquilo que os estudos dizem é, na verdade, que a música tem um papel importante nas pessoas com demência, um papel que, obviamente, tem a ver, a música é algo de complexo em termos cerebrais, não é? E que, sem dúvida nenhuma, não, portanto, ou seja, poderia haver dúvidas em relação a isso, mas houve estudos que confirmaram, na verdade, as vantagens que a música tem naquilo que é a intervenção nas pessoas com demência. Obviamente que eu acho que há aqui um aspecto que é importante e temos que valorizar. A música não significa o mesmo para todas as pessoas e este aspecto é fundamental. Se calhar para outras pessoas poderia não ser a música e ser outra atividade. A música em si tem na verdade, esse potencial. Mas aqui estamos a falar de um ambiente muito particular. Estamos a falar, o filme passa-se em New Orleans, a música existe sempre ao longo do filme, não é? O filme começa com... Quando o neurocientista está a falar com o Dr. Cruz, não é? Está a falar com a mãe no início, há uma grafenola, há música e há sempre música. É a música que liga uma das primeiras memórias, não é? O filho, que se percebe depois no fim, estamos aqui a destapar as coisas, à própria mãe, há memórias sempre ligadas à música, não é? E a música tem sempre um significado muito grande, tem a ver com a identidade, não é? Eu penso que a música é, sem dúvida nenhuma, muito importante, mas eu penso que o fundamental, de uma forma geral, é tudo aquilo que tem a ver com a promoção da identidade e com o que são aspectos mais profundos na identidade das pessoas. Aquilo que a Catarina há bocadinho estava a dizer também, às vezes nas pessoas com demência pode haver pensamentos perseverantes, comportamentos, ideias que nós não percebemos. E às vezes tem um significado, não é? Tem um significado para a própria pessoa, que nem sempre é muito claro para todos nós, mas que tem para a própria pessoa. E no filme isso percebe-se, não é? Há coisas que ela diz de vez em quando e que não se percebe de onde é que aquilo vem e tem um enorme significado. E há este aspecto que eu acho que é muito interessante também, como é a memória mais antiga que está preservada. Esses aspectos têm muito a ver com a identidade, com coisas que se passaram na vida das pessoas há muito tempo e que são muito relevantes para elas, não é? Daí que, às vezes é desconcertante também, isto também é falado no filme, como há pessoas tão importantes hoje em dia, mais recentes na vida das pessoas, que ela, por exemplo, não reconhece e tem memórias de coisas muito antigas, não é? Mas tem a ver com a identidade dela e acho que é sobretudo esse aspecto que é preciso realçar e que temos que procurar.
Eu estava a lembrar-me que uma vez fiz uma reportagem com o Tiago Pereira. O Tiago Pereira tem um projeto chamado Se a música portuguesa a gostar dela própria, e já fez centenas de recolhas e tem esta urgência em recolher antes que as pessoas morram, na verdade é isso, para ficarmos com a memória coletiva. E um dia acompanhei numa reportagem e fomos falar com uma senhora que era algarvia, mas vivia em Lisboa, que tinha 99 anos. E a senhora, na verdade, já não dizia coisa com coisa, era difícil, mas ele com uma paciência incrível, porque é preciso realmente muita paciência para fazer aquele trabalho, mas de repente ele se estimulava de alguma forma, dizia então, e ela começava a cantar as canções da infância, e não só canções, também algumas ladainhas. Isto para perguntar também, estamos aqui a falar de música, a música tem de facto essas características, que é uma arte abstrata, sobretudo quando não tem letra, é particularmente abstrata, mas há outras artes que também o são, como a pintura, o próprio cinema pode ser, alguma literatura, a poesia. Estava-me também a lembrar-me daquele filme coreano que também fala da doença de Alzheimer, que se chama mesmo poesia. De resto, isto é válido para outras artes, para outras áreas de intervenção? Eu se calhar retinha aqui este aspecto que é: o que é importante é que tenha a ver com a identidade e a construção da identidade e do percurso da pessoa. Pode ser a poesia, pode ser a música. A música talvez tenha um aspecto mais universal, mesmo em contexto de intervenção. Nós usamos muito a música desde que seja significativa para a pessoa. E, portanto, lá está outra vez o lado identitário, não é? É impressionante como as pessoas acordam para o outro e acordam para os outros e para o mundo através da música. Muitas vezes pode já não ser até com a letra certinha, mas a pessoa vê o pezinho da pessoa de repente a ganhar o mesmo ritmo que a música que está a ser tocada. E porquê? Porque a pessoa a reconhece e acompanha uma espécie de um balanço, uma coisa assim um bocadinho até primordial, diria. Portanto, se calhar não é tanto pelo lado abstrato e pelo lado da arte, naquele aspecto mais intelectual que nós muitas vezes nos referimos à arte, não é? Exatamente, no aspecto simbólico. E nós temos este papel de ir procurar isto em cada uma das pessoas. E na música é muito interessante porque a pessoa não precisa sequer de ser alfabetizada ou ter uma escolaridade formal, não é? As modas de tantas zonas do nosso país são suficientes. Aliás, eu tive uma experiência muito interessante em Campo Maior, numa determinada sessão em que estavam pessoas, enfim, com diagnóstico de demência e sem diagnóstico, mas já com uma deterioração cognitiva muito evidente, e pessoas até com problemas de mobilidade associados, e de repente começaram a cantar umas modas de Campo Maior e ver uma senhora que eu acharia que não seria capaz de se mover da sua cadeira sozinha, a querer intervir, e alguém lhe deu uma mão e ela cantou e dançou. Quer dizer, portanto, realmente a música e a canção têm este poder. Só assim um exemplo de algo que não é música e na linha daquilo que nós estamos a dizer. Eu tive uma bisavó que morreu muito velhinha, com 102 anos, e foi uma mulher que a vida inteira fez crochê, portanto ela fez crochê para as netas, para as bisnetas, para a família inteira, e estava sempre a fazer crochê. E muito velhinha e, portanto, demenciada já, ela já não era capaz de fazer crochê, mas o que tinha sempre na mão uma agulha e uma linha, e dava nós, e, portanto, aquilo era fundamental para ela e tinha claramente a ver com a identidade dela. Acho que é isso que nós todos estamos a dizer, não é? Portanto, é claro que a música poderia acordá-la, mas nela o que tinha mesmo sentido era estar com a linha na mão a tentar fazer qualquer coisa que ela nem sabia bem o que era, mas pronto, não é? Todos estes métodos que se podem usar, a música, o que quer que seja, que tenha a ver com a identidade de cada um, isto acaba por ajudar as pessoas a, por momentos, voltarem a... Mas é possível prolongar estes momentos? Como é que se pode lidar com... Bom, a evolução, neste caso particular, a evolução da doença é conhecida, sendo certo que, e o filme também mostra muito bem isso, não é? Que é possível minimizar esses,
ou potenciar os momentos em que a pessoa está de facto em relação e consciente. E ao longo do filme vamos vendo isso, não é? Estes momentos vão sendo cada vez, ocorrem cada vez com menor frequência. E há de facto estes contextos ou estas situações em que é possível que a pessoa volte de facto a estar consciente e deixar aquele estado de apatia que não reage a nada, não é? Há uma fase em que nem há televisão, nem há música, já na fase mais final. Portanto, sim, é possível. Isto é uma forma de contribuir para o bem-estar do doente, não é? Pronto, mas serve também para retardar a evolução da doença? Pode contribuir também para retardar a evolução da doença, sim. Ou seja, tudo que funcione como estímulo e que potencie esta atividade mais consciente pode contribuir para isso mesmo, sim. E por isso é possível que através de intervenção que pode não ser por profissionais especializados, mas intervenção de cuidadores familiares ou outras pessoas que estejam em contacto com o doente e que podem ser também treinados a potenciar estes momentos, é benéfico para o doente, sim. E pode ajudar a retardar a evolução de alguma forma, sim. Acho que um outro aspecto muito bonito do filme, e nós tantas vezes queremos ver isto no terreno a acontecer, e não é com a frequência que gostaríamos, é todo o bairro ou a zona onde esta senhora vive, as pessoas criaram uma espécie de rede informal, por um lado de estimulação, mas também de segurança e de afeto. Portanto, esta senhora vai andando pelos diversos sítios, é sempre alguém que está de olho, há sempre alguém que a conhece, que a vai buscar se fica mais longe. E realmente este é outro aspecto também, não é? Se nós formos capazes de proporcionar este tipo de acompanhamento, uma supervisão, mas à distância, não se pretende substituir a pessoa antes do tempo, é deixá-la estar, mas com um olho, não é? E acho que o filme também é muito bonito por isso, porque há uma série de pessoas que se juntam para que esta senhora possa viver na comunidade mais tempo, antes, depois daquele passo mais tardio e final da institucionalização. Uma parte muito importante, com certeza, é o acompanhamento da doença também por parte dos entes queridos, dos familiares, etc. O filme mostra-nos uma fase já bastante tardia, mas calculo que seja particularmente difícil a fase da aceitação. Como é que se lida com isto? E também a fase de... como é que se lida com a questão da esperança, não é? Porque cada momento destes de regresso envolve com certeza a esperança de algo que à partida não vai acontecer. Eu penso que a fase inicial para o próprio é sem dúvida nenhuma uma fase mais difícil, não é? Porque estamos a falar de quando as pessoas começam a perceber que têm de terminar. Aliás, há outros filmes que tratam isso muito bem. O Alice, por exemplo, retrata isso muito bem. Quando as pessoas começam a perceber que têm determinados sintomas e começam a perceber que podem ter um determinado diagnóstico. Essa é, sem dúvida nenhuma, uma fase mais angustiante e difícil, não é? Muito difícil. Até porque, na verdade, como estamos a falar de uma doença que, por enquanto, não tem cura, não é? Aliás, o filme também dá esperança nesse sentido, porque é sempre falado que os neurocientistas continuam à procura de uma cura para esta doença, não é? E, portanto, ou seja, de que há toda uma comunidade também científica interessada nisso, mas que a fase inicial é uma fase difícil, sem dúvida. E penso que isso tem muito a ver depois, a forma como se lida com isso, com muitos aspectos, com aquilo que é a personalidade das próprias pessoas, com aquilo que são os outros à sua volta, com aquilo que é a esperança que a pessoa tem, apesar de tudo, numa série de coisas que podem correr de uma determinada maneira, na segurança que tem nos outros, não é? Mas que é difícil, sem dúvida nenhuma que sim. Para os cuidadores é muito difícil seguramente, não é? O filme, apesar de ser um filme que sem dúvida nenhuma que traz esperança e em que os cuidadores têm um papel muito adequado, são muito afetuosos, são muito pacientes. No entanto, existe também, sobretudo há uma personagem que tem muito aquilo que é comum também acontecer com os cuidadores, que é o sentimento de impotência, de desespero, a zanga, que acontece também e, portanto, no fundo,
torna esses sentimentos também muito compreensíveis. Nós percebemos porque é que aquela rapariga, não é, sente as coisas desta forma. E percebemos como isso é difícil. E como o facto de haver outras pessoas com quem ela pode falar sobre isto e a certa altura surgir uma solução que passa pela institucionalização, a ajuda e a tranquiliza. E portanto acho que esse aspecto também é muito importante. Por isso eu penso que a questão dos cuidadores é uma questão que é fundamental, não é? Que temos que... e que acho que tem a ver com, sem dúvida nenhuma, que tem que haver respostas em termos sociais, em termos de apoio, mas tem muito a ver com aquilo que são as outras pessoas, aquilo que é a comunidade, aquilo que são os outros familiares, não é? Aquilo que é o percebermos que quem cuida também precisa de tempo para si próprio para conseguir estar bem, e o filme acaba por abordar todas estas questões também, de uma forma que é muito tocante. É muito interessante na relação com ela, a forma como as pessoas, de várias formas, isso é evidente no filme, existe respeito, existe ternura, existe portanto, uma preocupação muito grande por preservar aquilo que pode ser relevante para ela. Bem, eu não sei, eu estou que estamos mais ou menos no tempo. Queria só ainda deixar, se alguém do público quiser fazer perguntas. Bem, eu faço mais uma, se ninguém tem. Eu levanto o braço e faço mais uma pergunta. Há um outro aspecto no filme que é bastante interessante, tem a ver com a distância relacional entre aquele, enfim, investigador, neurocientista e a própria personagem, que de facto ele, também por uma questão de identificação, depois com a própria mãe, acaba por quebrar. E eu gostaria de saber também como é que lidam com isso, como é que, no ponto de vista de quem trata, qual é o grau de envolvimento aconselhável e qual é até onde se pode ir, a partir de onde não se deve passar. Acho que a Renata também pode ter depois uma palavra a dizer sobre isso. E fala dos familiares ou... Porque neste caso, dos estou profissionais. A falar dos casos Bom, eu penso que é um pouco aquilo que a Catarina também já tinha referido, não é? Apoiar, mas manter a distância necessária para que a pessoa consiga, na medida do possível, manter a autonomia e não decair tanto como seria eventualmente expectável. Depois esta componente de apoio aos cuidadores e, no fundo, reforçar aquilo que a doutora Teresa também mencionou. Por um lado, ajudar as pessoas a compreender a doença e as suas várias fases de evolução. Temos, por exemplo, comportamentos que no filme não surgem, penso que não há nenhuma situação que surja, mas é comum haver episódios de agressividade, por exemplo, nestes doentes. E isso pode ser difícil para quem cuida, pode ser difícil lidar com esses comportamentos, não é? E, portanto, este trabalho de apoiar os cuidadores com esta dimensão mais técnica, no fundo, de explicar como é que a doença evolui, o que é expectável que venha a acontecer e que medidas é que podem ser tomadas para promover o bem-estar da pessoa que está de facto doente. E eventualmente ponderar antecipadamente, porque há decisões que são muito difíceis de ser tomadas a quente, entre aspas, no momento crítico, antecipar, por exemplo, a possibilidade de ser necessário recorrer a uma medida de institucionalização, em que altura é que isso deve ser efetivado, isto porque poderá permitir tomar uma decisão com mais tranquilidade e de uma forma mais refletida e naturalmente mais tranquilizadora também para quem tem que a tomar. Penso que seria isto, sim. Não a propósito do nosso papel enquanto cuidadores formais, que realmente temos que manter essa distância que às vezes é tão difícil, porque temos ao mesmo tempo que nos aproximar muito da pessoa, já percebemos isso, para poder intervir de uma forma muito personalizada, porque cada pessoa é diferente, tem as suas características, o seu percurso, e este trabalho que nós fazemos exige isso mesmo, exige olhar para a pessoa como pessoa única que ela é. Mas outro aspecto que o filme aborda, e realmente ele é muito completo, porque aborda a dimensão da pessoa, a dimensão da comunidade e também a dimensão dos cuidadores. E é a questão do processo de luto deste neurocientista, não é? Que ao mesmo tempo é filho de uma senhora com demência, e o filme também é atravessado por este processo de luto, e portanto também é muito interessante perceber como é que ele, e o fim, aliás, é a resolução, não é, do processo de luto. Isso é muito interessante, porque nós muitas vezes, enquanto técnicos, também acompanhamos
Ou seja, não é só durante a vida da pessoa com demência, mas é para lá da vida da pessoa com demência, como é que os cuidadores ficam, não é? Porque nós muitas vezes falamos dos aspectos negativos do cuidar, e há muitos, porque é uma tarefa muito difícil, mas também há aspectos muito positivos. Pode haver um sentido de missão, de uma enorme utilidade, e o que fazer com esse sentido de missão quando a missão acaba. Há também sentimentos ambivalentes. Por um lado, culpa, e nós vimos isso neste personagem, mas, portanto, esta ambivalência também tem que ser trabalhada. Portanto, só para dizer que, enquanto cuidadores profissionais, trabalhamos com as pessoas com demência, mas também trabalhamos com os seus cuidadores, designadamente no processo de luto. Em relação a esta questão, isto na verdade é um filme, é uma história, e sem dúvida nenhuma que não é habitual ou recomendável fazer o que aconteceu aqui, que é ele levou esta senhora para a casa dele, não é? Pronto. Mas penso que é assim, o fundamental é, no fundo, isto teve uma função, como a Catarina estava a dizer, reparadora para ele, não é? Reparadora. Foi a forma que ele teve de elaborar o luto da própria mãe, não é? Portanto, quando ele andava, sonhava repetidamente com a borboleta que ele seguia, como se andasse perdida à procura de alguma coisa, ele no fim, isto resolve-se, ele abraça a mãe, no filme, não é? Pronto, no sonho que está a ter. Portanto, sem dúvida nenhuma que trabalhar nesta área, debruçar-se por esta situação, fazer alguma coisa por esta mulher, teve para ele uma função reparadora. Acho que nós temos, obviamente, que perceber até que ponto o que estamos a fazer é bom para as outras pessoas ou não, mas também acho que, na verdade, há muita coisa que nós fazemos na nossa vida, nomeadamente em termos profissionais, que é movida por questões nossas, não é? E, portanto, acho que é importante termos a noção disso e depois também percebermos até que ponto é que devemos ir. Mas que muitas vezes o que nos move são questões nossas, é verdade. E, portanto, quer quem escreveu a história, quer a personagem do filme que se dedicava ao estudo da demência, quer a forma como os vários atores se envolveram, no fundo, isto teve sempre um papel para eles. É isso que eu queria dizer, não é? Apesar de se ultrapassar aquilo que parece mais razoável, percebe que teve uma função para eles. E temos uma pergunta? Sim, boa noite. Eu ainda não vi o filme e não querendo fazer spoiler, queria perguntar como é que este filme poderia, se tivesse ocorrido em Portugal, como é que seria diferente? O que é que poderia ter sido diferente em termos de oferecer à pessoa e aos cuidadores? Estou a assumir que seja isso que o filme se trata, por isso, pronto, essa é a minha pergunta. Não sei quem é que responder, posso responder? Achei muito curiosa a sua pergunta, porque há bocadinho falámos da universalidade da música, mas eu também diria que há uma universalidade no cuidado e há uma universalidade também na forma como a doença se manifesta, seja aqui, seja nos Estados Unidos ou noutro ponto qualquer do globo, não é? E portanto eu acho que o filme também traz isso interessante e é um desafio para os espectadores fazerem, já que não somos norte-americanos, fazermos esta ligação. O que é que nos une àquele filme? O filme a mim emocionou-me muitíssimo, exatamente por isso. Porque há coisas que necessariamente serão sempre diferentes, mas há coisas muito iguais, mais iguais do que nós podemos pensar à partida. Eu diria que o filme, em relação àquilo que se passa nos próprios Estados Unidos, vamos lá ver, trata de uma forma que é única nesta história. Portanto, a história não é uma história propriamente habitual, ou seja, sem levantar muito o véu, a certa altura o que acontece a uma mulher que canta na rua é pura e simplesmente que este neurocientista, que é o diretor da unidade de investigação das demências em New Orleans, leva-a para casa. Portanto, ok, isto não tem a ver com o sistema de saúde nenhum no mundo, não é? É uma história, não é uma história. Eu acho que assim, concordo inteiramente com aquilo que a doutora Catarina estava a dizer, ou seja, há aqui um lado da história que podia acontecer em qualquer bairro, em qualquer família. Ou seja, isto apela a um lado que é aquilo que todos nós somos e todos nós podemos ser, não é? Uns para os outros. Apela também a outro aspecto, que é o facto de, a certa altura, no filme, e a gente sabe que na verdade é assim também, haver uma necessidade de institucionalização. Também me parece que provavelmente a forma como esta senhora que vivia na rua foi parar a uma excelente clínica,
não foi por acaso também, ela não devia ter nenhum seguro, portanto não é a história tipo, não é? Portanto, nos próprios Estados Unidos, não é? Pronto, foi ele próprio que se moveu para lhe arranjar esta solução, não é? Pronto, isso tem sempre a ver com este lado reparador nele, não é? Ele querer, pelo menos para esta pessoa, poder fazer alguém. Cá, obviamente, teríamos muita dificuldade em encontrar essa solução, penso que a pergunta é aí que se quer chegar. Em encontrar, é difícil arranjar as soluções que têm a ver com institucionalização ou com outro tipo de estruturas. Portanto, é qualquer coisa em que, obviamente, temos que crescer e, sinceramente, se calhar os Estados Unidos não devem ser a nossa inspiração. Portanto, apesar do filme ser como é assim por outros motivos. Mas, portanto, há muitos países onde, na verdade, existem boas respostas a este nível e acho que é por aí que temos que crescer, sem dúvida nenhuma. Mas, volto a dizer, há um lado no filme, e acho que não é de forma nenhuma menor, que é aquilo que todos nós podemos fazer, a forma como o bairro lida com ela, a forma como as pessoas, de uma forma geral, na rua lidam com ela, acho que é muito importante. A esse respeito, da intervenção médicos ou de outro tipo de apoios sociais ou psicológicos, há um vazio absoluto no filme, não é? E, portanto, não há qualquer intervenção especializada por parte de nenhum tipo de serviço. A realidade, penso que no nosso contexto seria diferente, não é? Nós, felizmente, temos alguns recursos que permitem apoiar estas famílias. Temos, por exemplo, serviços de apoio domiciliário e outras estruturas que podem dar respostas adequadas a doentes com estas patologias e apoio também aos seus cuidadores. Portanto, essa é uma vertente que, de facto, não surge no filme. Não sabemos se também tem a ver com o contexto específico em que ele ocorre. Esta mulher doente vive, de facto, uma condição sociofinanceira muito precária, não é? E aparentemente os recursos financeiros advêm do cantar na rua e, portanto, sim, essa eventual intervenção de serviços médicos ou serviços sociais não existe de todo no filme. Sim, não há qualquer. Sim, ele é que percebe pelos sintomas que vai observando dos episódios em que se encontram na rua que ela está de facto com um quadro demencial, que era também uma perturbação que o cuidador principal da senhora também não conheceria, sendo que depois há uma fase mais posterior do filme em que são tomadas medidas para salvaguardar as perdas de memória com pequenas indicações na casa que orientam a pessoa para as várias divisões da casa e, portanto, aí eventualmente terá sido instruído para fazê-lo. Mas sim, há essa... sim, não há qualquer... portanto, tem a ver com a relação da comunidade com esta pessoa e com este protagonista que quer salvá-la de um desfecho menos bom e consegue, de alguma forma, fazê-lo com sucesso. Então, eu vou só fazer uma pergunta num instantinho, antes de passar aqui a mais duas pessoas que estão e depois o tempo começa a fugir. Que esta é uma dúvida que eu tenho. Demências normalmente está associada a Alzheimer, como neste filme está. E eu gostava de tentar perceber até que ponto é que nós podemos, como pessoa, como mulher, nem sei se há mais, isto é mais nível de mulheres, de homens, se há estatísticas em relação a isto, quem é que abrange mais ou menos, ou se isto é uma pergunta completamente idiota, também pode ser. Mas em que estágio e também que tipo de demências há, ou seja, sempre que estamos a começar a sentir alguns sinais do que temos a ideia, porque não estamos informados, que pode ser Alzheimer, e se calhar ainda temos mais medo de perguntar, seja a quem for, com medo que seja essa a resposta, o que é que mais há de paralelo, ou que tipo de doença cognitiva, não sei, ou sinais, que tipo de demências, o que é há mais para além do Alzheimer na demência? Pronto, o Alzheimer é de facto a demência mais conhecida porque é a mais prevalente dentre os vários tipos de demências, mas cá passava ali, não sei, a doutora Teresa para falar do... Na verdade, a doença de Alzheimer é a demência mais comum. Durante muito tempo pensava-se que não, portanto, falava-se de outros tipos de demências. É a mais comum, mas não é a única, portanto, há outros tipos de demências. Há demências que têm a ver com aspectos mais cerebrovasculares, ou seja, são demências que têm mais a ver, estão relacionadas com fatores de risco, como aquilo que se chamava de uma forma mais coloquial, que tem a ver com a arteriosclerose, não é? Portanto, tem a ver com
tem a ver com a formação de trombos, tem a ver com êmbolos e tem a ver com uma alteração do cérebro que tem mais a ver com todo esse processo. Há outro tipo de demências, há demências que têm a ver com alterações, por exemplo, associadas à doença de Parkinson, há outro tipo de doença, de demências, que é a demência de corpos de Levy, há vários tipos de demências, não é? Apenas 4% das demências são potencialmente reversíveis, portanto, ou seja, é muito importante numa fase inicial haja uma boa avaliação, a primeira avaliação é do médico de família, que deve pedir uma série de análises, exames, de forma a caracterizar aquele quadro e de forma também a despistar a tal pequena percentagem que corresponde, na verdade, a quadros tratáveis, porque nessas a mudança é radical. E depois é importante o referenciar para uma consulta em que seja feito um diagnóstico mesmo, não é? Um diagnóstico claro de que é uma demência, de qual é o tipo de demência e perceber a partir daí o que é que se deve fazer, não é? Que tipo de intervenções é que devem acontecer. Hoje em dia fala-se muito também naquilo que é o déficit cognitivo ligeiro, aquilo que são as fases iniciais, ou as fases iniciais ou antes, aquilo que são alguns sintomas de perda de memória que podem ou não evoluir para demência, não é? Portanto, esses quadros são quadros que são comuns. Acima de tudo, o importante é perceber se vão evoluir ou não, não é? Mas isso tem a ver com a análise de se surgem mais sintomas, se surgem se existem outro tipo de sinais que devam ser valorizados. Em nosso entender, numa primeira abordagem, o fundamental é mesmo o médico de família, não é? E, portanto, a partir daí, depois o médico de família terá que perceber para onde é que deve sinalizar, como é que deve orientar. Aquilo que achamos também é que tem que haver uma articulação próxima entre aquilo que são os cuidados de saúde primários e os cuidados hospitalares para que este encaminhamento seja fácil e ágil, não é? Adriana, quer dizer mais qualquer coisa? Era só a questão das mulheres, não é? Portanto, de facto, há de facto mais mulheres com demência do que homens. Portanto, às vezes costumo dizer que é um fator de género aqui, quando falamos em demências, por dois motivos. Porque, de facto, há mais mulheres que homens a ter demência e também há mais cuidadoras mulheres do que cuidadores homens. E, portanto, enfim, há uma explicação mais óbvia, depois haverá outras menos óbvias, mas a explicação mais óbvia no que respeita às pessoas com demência haver um maior número de mulheres é o facto das mulheres viverem mais tempo que os homens e da prevalência aumentar exponencialmente em função da idade. E, portanto, essa será a explicação mais óbvia. Depois há outras menos óbvias e, eventualmente, menos consensuais. Quero dizer uma coisa que penso que é importante termos a noção, é que, falando agora de demências de uma forma geral, 35% dos fatores preditivos para demência são fatores controláveis. Isto acho que é um aspecto muito importante em termos sociais de percebermos, não é? E, portanto, o que é que são fatores de risco, fatores que aumentam a probabilidade de alguém desenvolver demência, para além da carga genética, há outros fatores que têm a ver, por exemplo, com a questão da obesidade, do sedentarismo, da hipertensão, da hipercolesterolemia, que tem a ver com a depressão, com a perda auditiva, portanto, há uma série, o isolamento, né? Portanto, há uma série de fatores que são fatores que aumentam a probabilidade de alguém vir a desenvolver demência e que são fatores controláveis. Portanto, em termos sociais é importante termos a noção disto. E a provar isto, hoje em dia, portanto, o número da percentagem de demências continua a aumentar, mas a inflexão desta reta tem vindo a diminuir nos países mais desenvolvidos, exatamente por se perceber que há uma série de fatores que são controláveis, não é? Pronto, portanto, há outros que não são, mas há fatores que são controláveis. Portanto, termos a noção disso, penso que também é muito importante. E até como as pessoas vivem cada vez mais tempo, isto é ainda mais importante. Mais uma pergunta? Não é pergunta, é mesmo mais uma observação. Boa noite. Antes de mais, agradecer a vossa participação, dar os parabéns também à Ana e ao Festival Mental. Eu chamo-me André, sou enfermeiro e ao longo dos últimos anos tenho trabalhado essencialmente com os jovens dos 8 até aos 18. E estava aqui, de alguma maneira, a achar curioso a ponto que se pode fazer, não é? Daquilo que vocês vão falando, com aquilo que também acontece com os jovens, que é esta dificuldade de termos de falar destes assuntos e, nomeadamente, ainda esta nuvem que existe em torno das demências, em torno dos diagnósticos psiquiátricos e em torno da saúde mental em geral.
estava aqui a fazer vários pontos, nomeadamente no papel dos cuidadores, às vezes na dificuldade que há de assumirmos, se calhar, não uma substituição completa à pessoa, neste caso com demência, mas qual é que é o momento em que achamos necessário uma institucionalização, por exemplo, a necessidade de perceber que enquanto cuidador chegou o meu limite, e estavam a lembrar de muitos pais que nos chegam e dizem, eu agora cheguei ao meu limite, portanto há necessidade deste internamento, e estava a pensar um bocadinho disto, de que forma é que vocês desse lado olham para isto e não é? enquanto papéis de profissionais de saúde, nós temos depois aqui não diria um papel ingrato, mas um papel de securizar estes próprios cuidadores e de o valorizar e demonstrar-lhes que eles fizeram o melhor possível, não é? E que há esta necessidade depois de outra resposta. Bom, desde logo, obrigada pela questão. Desde logo, e combatendo essa perspectiva de que há de facto um estigma associado a estas doenças, não só as demências propriamente ditas, mas tudo o que é transversal às áreas da doença mental. E, portanto, um trabalho transversal no sentido de clarificar exatamente o que são estas doenças e como podem evoluir e também que medidas é que podemos tomar, e um pouco na linha daquilo que a doutora Teresa referia, podemos tomar, não quando entramos já na idade adulta avançada, mas muito antes, não é? E o que sabemos hoje em dia aponta nesse sentido, que há medidas que podemos tomar bastante antes, que vão ter de facto reflexo na nossa qualidade de vida quando entrarmos nessa fase da vida. Portanto, serão aquelas que já foram aqui identificadas, não é? As questões da alimentação, do exercício físico, do isolamento social, o mantermos uma atividade cognitiva ativa, por exemplo, após a fase da reforma, quando as pessoas deixam de trabalhar, por exemplo, recomendado que se mantenham ativas com atividades que podem ser, por exemplo, a música, o exercício físico, a dedicação a atividades de voluntariado, portanto, porque este tipo de medidas ajuda a manter rotinas e a manter as competências cognitivas também ativas e sociais, essa componente da relação social também é muito importante. Esta questão da decisão de tomar medidas como a institucionalização, que é uma das áreas que o filme também aborda, entra também um pouco nesta linha, não é? De prepararmos o envelhecimento, o que pode, quando há o conhecimento de um diagnóstico, eventualmente até na fase em que o próprio ainda está em condições para tomar decisões, refletir sobre isso, não é? E poder opinar sobre o que gostaria que acontecesse quando um dia chegar a uma situação em que não pode tomar uma decisão consciente e, portanto, aí os profissionais de saúde têm, de facto, um papel fundamental no trabalho com os doentes, que têm conhecimento do diagnóstico, mas também com os familiares que irão apoiá-los na evolução da doença. E isto é extensível também a outras situações de saúde, não apenas esta condição da demência propriamente dita. Se calhar eu reforçava aqui exatamente este aspecto, porque é qualquer coisa que na Associação Alzheimer Portugal nós sentimos como fundamental, que é quando nós falamos em demências, falamos em doenças, às vezes gosto mais de dizer desafios, que implicam não só a pessoa, não só o cuidador principal, mas toda a família. E essas decisões de quando é que se institucionaliza e outras decisões, muitas vezes são difíceis de tomar, porque a própria família, os vários elementos, não têm a mesma visão sobre a doença e sobre aquilo que deve ser feito ou não deve ser feito, e não têm a mesma visão sobre a pessoa que tem demência e não têm a mesma relação com ela. Portanto, estes problemas complexificam-se muito, porque não estamos apenas a falar da pessoa com demência, mas de todo um microcosmos que é a família e que, de facto, idealmente devia ser trabalhada toda ela para que depois as decisões fossem tomadas não só com o planeamento devido, mas também com o maior respeito pela pessoa, mas também pela família. Ainda em relação a esta questão, eu penso que é muito importante haver várias alternativas antes de chegar à institucionalização. Ou seja, estamos a falar o que é que leva a que precisemos de institucionalizar alguém. No fundo, tem a ver com o nível de cuidados que ultrapassa aquilo que é a capacidade da família, não é? Há muitas vezes fases prévias em que, por exemplo, a pessoa, se estiver durante o dia, numa área de dia, por exemplo, não é? Ou às vezes numa área de noite, que também há experiências assim que também são interessantes, uma área de noite, ou seja, um sítio onde a pessoa vai dormir, não é? É exatamente para que a família consiga descansar, ter a sua noite organizada e pronto, e depois durante o dia ter outro tipo de soluções. Internamentos que às vezes são curtos para descanso do cuidador, não é? Tudo isso, no fundo, vai atrasando muitas vezes a decisão de institucionalizar mesmo, não é?
E as famílias estão muitas vezes disponíveis para isso, no fundo, para ter ajuda, para tentar ir levando este barco da melhor forma possível, não é? Até um momento em que, na verdade, seja essa a melhor decisão para todos. No filme vê-se muito, em qualquer uma das situações, quer na mãe, quer depois na cantora, quando estão institucionalizados, têm lá a família ou filho todos os dias e vão vê-los. Portanto, há uma relação muito próxima, ou seja, uma coisa não impede a outra, não é? Só para acrescentar a propósito disso, por exemplo, no filme há uma questão que é uma pré-conceção que a pessoa tem em relação ao processo de institucionalização, que é o facto de não poder visitá-la quando quer. Portanto, havia aqui uma ideia pré-concebida que o facto da pessoa ir para uma unidade especializada impediria os contactos e as visitas. Isso era, à partida, uma condição que punha de parte a hipótese de recorrer a uma solução deste tipo. Portanto, há também que trabalhar este outro lado, não é? O que é a instituição, que tipo de cuidados são prestados, esta questão da relação com a família, da manutenção dos contactos com a família e, portanto, são as questões que devem ser esclarecidas também, porque muitas vezes há estigmas em relação a estas respostas que têm que ser desmontados, não é? E trabalhados com as pessoas. Outra coisa que é dita, que é um receio da própria da filha, adotiva dela, que diz que se ela é institucionalizada que vai deixar de cantar, não é? Sim, como sim, se sim. fosse qualquer coisa seguramente muito negativa para ela. Sim. E não é? Sim, isso pode ser um sinónimo de que ela vai deprimir, ela vai deixar de cantar, ela não vai aguentar. Ela vai deixar de cantar. Sim. Boa noite, obrigada pela esta noite. A minha pergunta é realmente sobre os recursos aqui em Portugal e para mim também em Lisboa, porque eu vivi fora e tive muita dificuldade com... eu tenho 2 pais com dificuldade. O meu pai já faleceu, mas estava com bastantes dificuldades. Tive um tipo de Parkinson neurológica. E a minha mãe, eu suspeito que está a começar com demência. Mas eu tive grande dificuldade em encontrar recursos. Primeiro, há a situação em que, por exemplo, na situação da minha mãe, não quer ser avaliada e percebo porque é uma aflição. Mas a minha dificuldade, eu até escrevi para a Alzheimer's Portugal quando cheguei cá e nunca tive resposta por isso. A minha pergunta geral para pessoas que estão numa situação em que são cuidadoras e precisam apoio, o médico de família não sugeriu nada, exceto, por exemplo, na casa da minha mãe, mandar ela para ver um neurologista. Mas eu sinto uma falta de apoio, informação, educação e mesmo até, por exemplo, onde o meu pai acabou, num lar residencial, uma medicalizada, eu sentia uma falta de informação e educação no lar mesmo sobre como apoiar uma pessoa em demência. Eu própria estava a meter música constantemente, mas não vi familiares e pessoas a fazer isso. Eu achei, não vi porque foi uma das coisas que eu notei com o meu pai, alertava-me. Por isso, a minha pergunta é que recursos há cá? E essa informação de contactos, agradecia. Eu posso começar? Bom, os serviços de saúde, em princípio, terão a capacidade ou o dever também de informar os familiares dos doentes sobre as alternativas em termos de resposta, não é? Por norma, nos cuidados de saúde primários, temos não só os médicos de família, mas temos depois as equipas de família que são compostas por enfermeiros e que têm outros profissionais que cooperam, nomeadamente psicólogos e assistentes sociais, que, em princípio, deverão orientar no sentido de apontar para estruturas da comunidade, não é? Porque as realidades são distintas em termos dos diferentes territórios e, portanto, orientar no sentido de poder beneficiar desse tipo de esclarecimentos e de orientação relativamente aos cuidados diretos, não é? E ao apoio. E quando isso não acontece? Sim, pronto. O que existe neste momento, e como sabem, houve agora uma alteração ou criação de uma legislação específica relacionada com os cuidadores informais. O que temos neste momento são algumas estruturas nas comunidades que estão a organizar-se do ponto de vista daquilo que são os cuidadores informais. Portanto, essa poderia ser eventualmente uma alternativa, tentar perceber se no território onde reside, onde os doentes residem, se existe alguma associação deste tipo, alguma instituição vocacionada para estas problemáticas. Sendo que, por norma, os serviços de saúde, quer em termos de cuidados de saúde primários, quer em termos de serviços hospitalares, terão profissionais que, à partida, estariam habilitados para poder orientar e ajudar nesse sentido.
Eu se calhar acrescentaria aqui um ponto, até porque estou aqui não só como psicóloga, mas a representar a Associação Alzheimer Portugal, e portanto fico muito triste que o seu primeiro contacto não tenha obtido uma resposta. Peço-lhe que faça um segundo e que nos perdoe pela ausência de resposta do primeiro. Não, mas para esta situação, porquê? Porque muitas vezes as pessoas contactam-nos exatamente quando verificam primeiros sinais e, portanto, precisam de uma orientação. E, portanto, se for à internet, é só encontrar o nosso site, ligar-nos. Acredito que desta vez obtenha uma resposta. É esse o nosso trabalho e a nossa missão. E depois aquilo que nós podemos fazer, para além de lhe prestar informações diretamente, é também encaminhá-la para os serviços que existem na comunidade, sendo que é verdade que ainda não existem todos os serviços específicos que nós gostaríamos que existissem, especificamente para pessoas com demência. E, portanto, estamos no princípio de um caminho. Ora bem, estava aqui a doutora Teresa a desafiar-me para explicar qual é o caminho. Portanto, o que aconteceu em 2018, a Associação Alzheimer Portugal tem 31 anos. E foi preciso esperar 30 anos para que o ano passado fosse publicada uma estratégia de saúde, uma estratégia nacional na área das demências e, portanto, houve um grande trabalho feito para que essa estratégia fosse publicada e depois dessa estratégia ser publicada foram elaborados planos regionais para operacionalizar essa estratégia e, portanto, para garantir de futuro que as pessoas que tenham este diagnóstico e as pessoas que cuidam de pessoas que têm este diagnóstico tenham um percurso facilitado desde, eu diria até a fase pré-diagnóstica até aos cuidados de fim de vida. E, portanto, as coisas vão mudar e já estão de alguma forma a mudar e vão mudar neste país. Ainda falta aqui muito trabalho por fazer, mas há, digamos que as ferramentas públicas estão agora a aparecer para fazermos as coisas de forma diferente. Acrescentaria só uma coisa aqui, só para convidar para uma resposta que existe, muito informal, mas próxima, e pode ser um primeiro passo, que é convidá-la a ir a um café memória. Também poderá obter essa informação no site da associação. Pode ser esse um bom primeiro passo. Só para dizer que nós, de formas diferentes, mas tivemos as três envolvidas neste processo que a doutora Catarina falou agora e, portanto, esperemos que as coisas venham a mudar de uma forma mais clara nos próximos tempos e rapidamente, ou seja, foram elaborados estes planos regionais das demências. A ideia é muito, numa primeira fase, que sejam identificados em cada zona, e a cada zona tem muito a ver, no fundo, com uma área servida por um centro de saúde, por um ACES e por um hospital, ou seja, que haja uma articulação clara que facilite todo o processo, de que estávamos a falar, entre os cuidados de saúde primários e os cuidados hospitalares, e depois que nessa mesma zona haja uma noção clara de todos os recursos que existem para tratar as pessoas nas várias fases da doença. E isto, portanto, é no fundo aquilo que é o fundamental deste plano, começa por aí. Isto permite uma coisa, permite, por um lado, conhecer, otimizar aquilo que já existe e, por outro lado, identificar o que não existe e que é necessário criar. A verdade é que, ao longo deste processo, nós também temos encontrado, conhecido soluções, estratégias que desconhecíamos e que, se calhar, a maior parte das pessoas não sabe sequer que existe, não é? E, portanto, o primeiro ponto tem que ser esse. Eu dou sempre o exemplo naquilo que é, portanto, eu sou diretora do Serviço de Psiquiatria do Hospital Fernando Fonseca, mais conhecido como Amadora Sintra, e quando, por exemplo, resolvemos perceber o que é que no Concelho de Sintra existia, no fundo, as estruturas que promoviam a saúde mental nos idosos, tinham este papel de prevenir a evolução para as demências, trabalhando estas questões, nós percebemos no Concelho de Sintra, só no Concelho de Sintra, há cerca de 70 estruturas que têm um papel deste nível, desde quem é que são. As universidades sénior, as academias, áreas de dia, há uma multiplicidade de estruturas, algumas delas com imensas pessoas, não é? Portanto, primeiro temos que perceber o que é que existe, otimizar, criar uma forma de comunicação entre os vários parceiros que seja eficaz e rápida e depois percebermos o que é que não existe e o que é necessário criar. Pronto, agora esperemos que nos próximos tempos as coisas evoluam mais rapidamente do que tem acontecido nos próximos tempos. Nós estamos muito esperançadas e apostadas nisso mesmo, espero que sim. Mas pronto, sem dúvida nenhuma que quero alertar para isto. Acho que há aqui há um lado que é sem dúvida nenhuma do Estado, da saúde, da segurança social, por aí fora. Há um lado que é da comunidade e das pessoas, que é muito importante e que temos que valorizar. O nosso tempo chegou ao fim e resta-me agradecer estas magníficas oradoras que enriqueceram esta conversa e que nos fizeram aprender tanto.
e também ao público, e agora deixar que assistam ao filme e espero que a conversa também tenha suscitado essa curiosidade e que não tenha estragado demasiado a história.